o sermão com a pergunta: o que é a igreja? E aí nós vimos, a partir do capítulo 2, verso 11 até o verso 22, que a igreja é o povo criado por Deus, é o povo feito por Deus, por meio de Cristo, para a sua glória. Isso é igreja. Agora, me permita começar hoje com uma nova pergunta. Domingo passado, então, foi a pergunta: o que é a igreja? E agora uma nova pergunta: qual é o lugar da igreja na sua vida? Pensa aí. Qual é o lugar da igreja na sua vida? Nós sabemos que todos nós temos valores. E esses valores, querendo ou não, gostando disso ou não, a gente, estando consciente disso ou não, nós temos valores, com uma ordenação desses valores muito bem definida. Alguns dizem: na minha vida é Deus, pátria e família. Essa é uma ordenação de valores. Não é? E para você? Quais são os valores? E onde a igreja está nesses valores? Já pensou nisso? Onde a igreja está nessa ordenação de valores? Bem, algumas pessoas tratam com desprezo a igreja. Estou nem aí. Mesmo sendo cristãs, hoje nós temos um movimento cada vez mais presente nas igrejas, que nós temos chamado de desigrejados. Pessoas que não dão valor nenhum à igreja. Outras pessoas acham importante, mas contando que não as atrapalhe de alguma forma. Contando que a igreja não atrapalhe, não é, os seus planos, os propósitos, então está tudo certo. Né? Então a igreja é importante, mas que não atrapalhe o parque do domingo. A igreja é importante, mas que não atrapalhe o filme do sábado à noite. A igreja é importante, mas viemos e convenhamos, que não atrapalhe o churrasco da sexta à noite. E aí eu gostaria de encorajar você a pensar no valor da igreja a partir do próprio Deus. No valor da igreja a partir daquilo que Deus pensa. E como que a gente sabe o que é que Deus pensa a respeito da igreja? É o que Ele revelou, é a palavra. A palavra vai mostrar para a gente, então, o que Ele pensa a respeito da igreja. Então vamos lá, Efésios capítulo 3. Agora pela manhã nós vamos nos deter no verso 1 até o verso 13. Diz assim: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério, que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho,
segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja, aos principados e poderios das regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Amém. Em poucas palavras, o que Paulo diz aqui nesse texto é que Deus revelou um mistério. Deus revelou o mistério. O assunto aqui central é essa palavra, mistério. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele repete várias vezes. Verso 3, revelação que me foi manifestado o mistério. Verso 4, mistério de Cristo. Verso 5, esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens. E verso 9, a dispensação do mistério. Então, por várias vezes ele repete essa palavra, mostrando que o que ele está falando é a respeito do mistério. Deus revelou esse mistério. E que mistério é esse? E quais implicações desse mistério para as nossas vidas? É isso que a gente vai ver hoje pela manhã. No verso 1 até o verso 3, nós vamos ver que Deus ele revelou esse mistério, e foi exatamente por isso que Paulo estava preso. Paulo ele começa aqui no verso 1, dizendo: por esta causa eu sou preso, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, então, nessa ocasião, ele estava preso em Roma. Qual é a causa que o levou à prisão? Ele diz por essa causa, ele usa aqui o pronome demonstrativo, é aquilo que ele está se referindo, então, no texto imediatamente anterior. E do que Paulo estava falando no texto anterior? Da igreja. A igreja que é constituída por judeus e gentios. Então, Paulo está dizendo que, por conta da igreja constituída por judeus e gentios, ele estava preso. É interessante porque o verso 1, ele fala de prisão, e olha o verso 13. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Ele fala no começo de prisão, e no final ele fala de tribulação, e essa aqui ele está se referindo à prisão. Ele começa e termina com prisão. No verso 2, ele usa uma palavra aqui interessante, dispensação. Aqui no original é oikonomia, né? Dessa palavra vem a palavra portuguesa economia, né? Que refere-se a um encargo dado para alguém, o encargo dado para alguém administrar alguma coisa, ok? Então, a Paulo foi dado o encargo de administrar a graça de Deus. A quem? Verso 2. Em vosso favor. Vós quem? Ele acabou de falar no verso 1. Gentios. Ou seja, Paulo estava preso, dizendo isso em outras palavras, porque Deus lhe incumbiu de mostrar aos gentios a graça divina, a graça do Senhor. No verso 3, ele diz: como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. Ele acabou de falar, então, na sessão anterior, como eu me referi, que a graça do Senhor alcançou também os gentios.
É essa revelação que Paulo está se referindo. Aqui um parêntese, querido. Não procure novas revelações. O que Deus quer que nós saibamos já foi revelado. Não interprete esse texto aqui dizendo, olha aqui, Paulo recebeu uma revelação, eu vou receber também. Não é isso que Paulo está escrevendo, não é para isso que ele está escrevendo. Ele está dizendo, olha, já foi me dado a conhecer. Lembre-se, ele era apóstolo. Então, aos apóstolos foi dado conhecer o mistério de Deus. E aí, o que a gente precisa, fechando parênteses, o que a gente precisa pensar aqui logo de imediato é que para Paulo valia a pena estar preso. Por causa do mistério, por causa daquilo que lhe foi revelado, e por causa da oikonomia, por conta daquilo que Deus deu para ele administrar, valia a pena. Queridos, isso é uma coisa que a gente precisa pensar logo de imediato. O mistério de Deus, que nós vamos ver daqui a pouquinho qual que é, vale a pena. Vale a pena as dificuldades. Vale a pena os problemas. Vale a pena as vicissitudes, as lágrimas, os sofrimentos, as privações que nós passamos. Ontem nós tivemos uma experiência interessante, ontem à tarde, né? Nós tivemos a nossa reunião semestral de líderes de ministério, né? E aí eu todo animado, querendo fazer essa reunião no quiosque. Legal. E o meu plano foi uma bela tarde ensolarada. No quiosque, tomando um cafezinho, comendo bolo e conversando sobre o reino de Deus. Quer coisa melhor? Mas Deus tinha outros planos. O que aconteceu 3 da tarde, gente? O mundo caiu. Eu nunca vi tanta água. Foi o tempo de alguns irmãos chegarem no quiosque. E aí caiu muita água. Alguns conseguiram chegar, o irmão Cristóvão ficou estacionado aqui com a irmã Isabel, esperando a chuva passar, e eu liguei lá do quiosque para ele, falei, irmão, volta para casa, não dá. Alagou tudo ali. Alguns irmãos, o Marquinhos e a Samira, conseguiram chegar no quiosque, mas se vestiram com saco. Pano e cinzas, não, foi só o saco, para poder chegar no quiosque através do lago que se formou. E aí a gente fica pensando, será que vale a pena? Não era melhor a gente estar em casa assistindo Netflix, comendo pipoca no sofá, quentinho, com um barulhinho da chuva? E a gente precisa lembrar, vale a pena. Vale a pena. Isso é só uma, talvez, uma besteirinha do que tudo que a gente passa, mas só para ilustrar. Eu estou lembrando aqui também, o meu filho agora está na República Tcheca, está em Praga, e ele mandou uma foto hoje de manhã, sabe de quem? John Hus. Sabe quem é John Hus? Tem um monumento lá, em Praga dele. Não, na Praga dele. Não. O monumento dele em Praga. E aí, John Hus foi um pré-reformador. Viveu no século 13 e 14 antes de Cristo, depois de Cristo, antes da Reforma. E ele chegou a ser morto na fogueira por conta do Evangelho, por conta da palavra de Deus. E aí a gente se pergunta, será que vale a pena? Será mesmo prisões, privações, morte até? Será que vale a pena? Paulo está dizendo aqui, vale muito a pena. E a gente precisa entender bem, então, que mistério é esse que vale a pena? Vamos lá, verso 4 até o verso 6. Deus revelou o mistério
Qual que é então? A participação dos gentios na promessa. Esse é o mistério. O mistério, esse mistério, ele chama de mistério de Cristo. Esse mistério que antes era oculto, ele foi revelado. Olha o verso 4, ele diz que através da leitura do que Paulo escreveu a eles, eles podiam entender esse mistério de Cristo. Que mistério é esse, Paulo? Esse é o mistério que em outras gerações estava oculto, as pessoas não conseguiam enxergar, não conseguiam perceber esse mistério, da mesma forma que agora nós podemos perceber por meio do Espírito Santo. Aliás, nós não, os apóstolos e os profetas, e através dos apóstolos e profetas, nós podemos entender. É interessante, lembra porque Paulo menciona aqui apóstolos e profetas. Não é a primeira vez. Ele já mencionou antes apóstolos e profetas. Você está lembrado disso? Olha o capítulo 2, verso 20. Paulo diz que nós somos concidadãos dos santos, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A eles, então, foi revelado pelo Espírito Santo o mistério oculto pelos séculos. E aí, então, eles escreveram a revelação e ela chegou até nós. Ou seja, a Escritura dá a compreensão desse mistério. Ele mostra para nós esse mistério. Que mistério é esse? Verso 6. Aquilo que estava oculto, ele foi dado a conhecer. A participação dos gentios na promessa. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes de uma promessa. Ele fala assim, de uma promessa? Não. Presta atenção aí. Ele usa o artigo definido. Da promessa. Que promessa é essa? Lembra que eu já mencionei, desde o capítulo 1, que Paulo, ao escrever Efésios, ele está com a Bíblia aberta, o Antigo Testamento, especialmente Gênesis. Essa promessa que ele se refere é Gênesis 12. Qual foi a promessa dada a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Peraí, Nelson, por que se essa promessa foi dada desde o Gênesis 12 a Abraão, então por que Paulo diz aqui que ela estava oculta? Porque os judeus não conseguiram entender. Eles não conseguiram entender que a bênção era a partir de Abraão e não exclusivamente para os judeus. Eles não conseguiram ter esse entendimento. Mas agora, através do Espírito Santo, tendo revelado aos seus servos, os profetas e apóstolos, então, agora nós podemos entender, essa bênção, essa promessa é para cada um de nós também não judeus. É para todos aqueles. Queridos, isso mostra para a gente a graça do Senhor. Nós, gentios, lembrando o que Paulo escreve no verso 11 do capítulo 2, nós, sendo chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança. Nós fomos chamados para perto e fomos feitos povo de Deus. O plano de Deus foi cumprido, o plano de Deus na história foi cumprido, de que a promessa feita lá no Gênesis chegasse a nós
brasileiros, cidadãos de Indaiatuba. E isso é o quê? Graça, porque não fizemos absolutamente nada para irmos a Deus. Nem podíamos ter feito. Não poderíamos, através dos nossos méritos, chegar a Deus. Então Ele se chegou a nós. Aqueles que viviam distantes da comunidade da promessa. Queridos, isso me fala que, infelizmente, nós temos o hábito de colocar limites na salvação dada por Deus. É ou não é? A gente olha as pessoas do nosso círculo de amizades, de conhecimento, e a gente pensa assim, aquele ali só falta ser crente. Olha, aquele ali, ele vai para o céu sem baldeação. Porque, olha, pessoa correta, é uma pessoa justa, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que faz tudo correto. Então falta ser crente. Agora aquele ali, tem jeito não. Aquele ali, olha, nem pensar. É um tranqueira. É desonesto, é mentiroso, bebe, tem uma vida devassa. Aquele ali não tem salvação. Querido, deixa eu lembrar para você. Cristo veio para salvar judeus que estavam debaixo da lei e se achavam super honestos e bons, e veio para salvar também gentios que viviam distantes da lei de Moisés. Cristo veio para salvar a todos, judeus e gentios. Não existe aquela pessoa que Cristo não possa salvar. Não existe aquela pessoa que Cristo não possa alcançar, que Cristo não possa transformar. Pense no pior, não precisa falar. Pense no pior. Talvez alguém esteja pensando aí até na política. Pense no pior. Cristo também morreu por este. Cristo também pode salvar este, pode transformar este. Esse é um mistério que estava oculto e agora foi revelado. Cristo morreu por judeus e gentios, fazendo deles um só povo. Louvado seja o Senhor por isso. Paulo continua falando desse mistério. Verso 7 ao verso 9, ele vai dizer que Deus revelou o mistério usando graciosamente seus servos para anunciar a Cristo. Não poderia ser diferente. Deus usa graciosamente seus servos para anunciar a Cristo. Ora, se o mistério é a graça de Deus para judeus e gentios, então os instrumentos que Deus usa também é por meio da graça. É exatamente isso que Paulo vai dizer aqui. Olha o que Paulo diz aqui no verso 7 ao verso 9. Ele diz que foi feito ministro, no verso 7. Ministro desse evangelho. O que é o evangelho, gente? São as boas novas em que estávamos perdidos e fomos salvos, redimidos por conta da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo foi feito ministro para anunciar isso, de acordo com o quê? Ele fala aqui no verso 7, o dom da graça de Deus. Esse dom não é natural, esse dom não era da habilidade de Paulo, não era da sua capacidade, mas a partir da graça de Deus, que me foi dada, Paulo diz, concedida, conforme a atuação do poder dele, não do meu próprio poder. Verso 8, a mim, ele vai dizer isso com muita clareza, para que os leitores dele e nós não tenhamos dúvida. A mim, o menor de todos os santos. Paulo já disse isso aos filipenses, quando
ele disse que ele é o maior dos pecadores. Paulo repete isso várias vezes na sua carta. Essa era a convicção de Paulo. É interessante porque hoje nós temos ao contrário, né? As pessoas normalmente dizem, eu sou o maior dos santos. Eu sou o melhor dos santos. Paulo dizia, não, eu sou o mais pecador. Eu sou o menorzinho, lá. Estou lá no fim. Essa era a convicção de Paulo. Verso 8. Foi concedida, ele repete isso de novo. A graça, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Querido, nós temos a tentação de enaltecer líderes. Nós temos essa tendência. Estávamos conversando ontem na reunião dos homens, que nós criamos ídolos o tempo inteiro. Nosso coração, como já diz um reformador, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E quando a gente fala de ídolos, a gente pensa só daquelas estátuas que as pessoas se dobram diante delas. Mas não, o ídolo é aquilo lá, mas também podem ser pessoas, podem ser ideias, pode ser até nós mesmos, né? Nós podemos nos curvar diante de instituições. Nós podemos nos curvar não literalmente, mas quando eu digo curvar, eu digo quando nós olhamos para algo e dizemos, se eu não tiver isso, eu não sei como é que eu vou viver. Ali está o nosso ídolo. E aí, então, a gente pode fazer disso, pode fazer do nosso marido esse ídolo. Se eu não tiver um marido, existem algumas jovens solteiras que têm dito isso. Se eu não casar, se eu não tiver um marido, então o Senhor me leva. Aí Deus dá um marido, né? Aí ela, Senhor, me leva. Me leva. Às vezes é um trabalho, a gente faz do trabalho o nosso ídolo. Faz dar uma trajetória profissional o nosso ídolo. Se a gente não tiver aquilo que nós queremos, que nós almejamos, nós fazemos o nosso ídolo. E às vezes nós fazemos de líderes o nosso ídolo. O pastor tal, olha, se aquele pastor, ele morrer, eu morro junto. Se ele não estiver na minha igreja, eu vou sair da igreja. Nós temos a tentação de enaltecer pastores e líderes. É exatamente por isso que Paulo está fazendo questão de enfatizar aqui, gente, eu sou o menor, eu sou o mais pecador, eu sou o mínimo, eu fui chamado por causa da graça, para pregar a graça. Que Deus nos livre de enaltecer homens, quem quer que seja. Deus nos livre de colocarmos em um pedestal que não é deles. Cristo tem que ser enaltecido. Só o Senhor Jesus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Paulo, ele diz então que o menor, ele recebeu a graça de anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo. De anunciar, verso 8, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É interessante ele usar essa expressão aqui. É um termo que mostra o valor, a riqueza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um tesouro. A comunhão criada
entre dois povos, criada por Deus, por meio de Jesus Cristo, é um tesouro. E verso 9, ele diz, para demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos, ele repete, desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, por meio de quem? Cristo. Quando isso quer dizer que a cristologia de Paulo é nós lemos, Deus criou os céus e a terra. Estava ali Jesus. Deus criou todas as coisas por meio de Cristo. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém? Lá no meu escritório eu tenho 2 quadros com versículos. O primeiro quadro é para me lembrar da minha tarefa. Efésios, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-vos diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos diante a sua manifestação. Prega a palavra. Essa é a minha tarefa. Está lá esse primeiro quadro. E o segundo quadro é exatamente o Romanos 11. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pois tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle. Precisamos o tempo inteiro nos lembrar disso. Cristo é o centro. Sua morte e ressurreição criou a igreja, o seu povo, que é constituído por judeus e gentios. Queridos, sendo assim, a nossa mensagem, ela tem que ser cristocêntrica. A nossa mensagem tem que ser centrada em Cristo. Queridos, o Evangelho não é sobre sermos felizes. O Evangelho não é sobre o nosso bem-estar. O Evangelho não é sobre a nossa conta bancária. O Evangelho é Cristo. É Cristo. Nós não podemos perder isso de vista. Como igreja do Senhor, nós somos chamados para anunciar a Cristo Jesus. No verso 11 e 12, Paulo, continuando a falar sobre o mistério, ele vai dizer que Deus revelou o mistério para que por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida. Veja que no verso 10, ele diz que por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela é conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Lembra que eu mencionei que Paulo, aos Efésios, ele cita várias vezes a expressão regiões celestiais. Capítulo 1 ele fala 2 vezes, capítulo 2 ele menciona as regiões celestiais, e aqui no capítulo 3 ele vai mencionar novamente as regiões celestiais. Que regiões celestiais são essas? Talvez na sua tradução esteja aí céu. Eu não acho que seja o céu. Isso é uma opção do tradutor, é uma interpretação. Okay? Eu acredito que as regiões celestiais são o mundo espiritual. Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 6, ele nos ressuscitou, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos nas regiões celestiais. Nós nos movemos nesse mundo espiritual. Às vezes a gente nem tem uma noção clara desse mundo espiritual, mas nós já estamos em Cristo, nós já estamos nesse mundo celestial. E é bem interessante, porque a igreja do Senhor é posta nesse mundo celestial para mostrar para principados e potestades, o reino angelical, mostrar o quê? A multiforme sabedoria de Deus.
como a sabedoria de Deus ela é rica, a ponto de chamar judeus e gentios para a sua glória. Queridos, através de Cristo, o nosso relacionamento uns com os outros é um anúncio, é uma proclamação da vitória de Cristo. Já pensou nisso? Nós, igreja, a nossa existência proclama para principados e potestades que Jesus venceu. Proclama para principados e potestades a sabedoria de Deus. Nós glorificamos a Deus através da nossa existência como igreja. Isso é incrível. Você lembra, talvez alguns aqui acompanharam, quando o ser humano chegou na Lua pela primeira vez, né? E foi um acontecimento, todo mundo parou para ouvir ou ver a notícia, ainda estava no preto e branco, mas o mundo parou para ver esse acontecimento. E aí é interessante porque quando o ser humano então chega na Lua, foram os americanos, né? E eles enfincaram a bandeira americana. E ali, enfincando a bandeira americana, eles estavam dizendo, nós como americanos, nós adquirimos conhecimento tecnológico suficiente para chegarmos à Lua. Queridos, a igreja é a bandeira de Deus, em que Deus diz, eu venci. Na cruz de Cristo Jesus, a bandeira de Deus é enfincada pela face da terra, e de tal maneira que os principados e potestades veem a multiforme sabedoria de Deus. Você já pensou na igreja assim? Talvez você esteja pensando, nossa pastor, mas é tudo isso mesmo? Eu nunca tinha parado para pensar, a igreja é tudo isso? É, querido, é o que está escrito, é o que Paulo está dizendo. Mas não é porque a gente é bonitinho, não é porque nós somos legais. Sim, nós somos bonitinhos e somos legais, mas não é por isso, nós somos pecadores. Somos pecadores. Basta ficar 2 dias em barraca para você ver. Não é? Basta a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Aí você vai ver aí os pecadores. Não é? Mas é exatamente por esses que Cristo morreu, ressuscitou, os fez ser um só povo. Ali está a bandeira. Cristo dizendo, é meu. E glória a Deus por isso. Isso é a igreja do Senhor. É por isso, queridos, que o diabo, ele, quando vê aquela bandeira, ele tenta o tempo inteiro tirar a bandeira. Ele tenta o tempo inteiro rasgar essa bandeira, sujar a bandeira. E aí ele planta entre nós brigas, discórdias, porque ele quer desfazer a obra de Deus. O plano de Satanás é desfazer a bandeira para que ele possa dizer, Deus está vendo? Não funcionou o teu plano. Acontece que a mesma graça que nos fez povo de Deus é a mesma graça que sustenta a bandeira. A mesma graça que enfincou a bandeira é a graça que diz para Satanás, é meu. Por isso as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Por conta da graça do Senhor. E o verso 13, como é que Paulo termina? Peço-vos que não desanimem. É interessante como Paulo termina essa sessão, você não acha? Peraí, Paulo está falando aqui da igreja, está falando do mistério, por que agora ele está falando de não desanimar?
Queridos, as dificuldades que temos, as dificuldades que enfrentamos, os desafios, sejam eles externos, perseguição, política, economia, políticas sociais, leis governamentais, que nos pressionam como povo de Deus, dificuldades internas, crentes imaturos, falsos crentes, são dificuldades entre nós, discórdias, brigas, tudo isso incide para a gente desanimar. Tudo isso faz com que a gente pare para pensar, será mesmo que vale a pena? E é exatamente por isso que Paulo, lá na prisão, ele olha para o mistério de Deus, para a igreja do Senhor, que foi feita, criada pelo sacrifício de Cristo. E Paulo diz, vale a pena, não desanime. Não desanime. Deus revelou o mistério dele, nós conhecemos a sua vontade, nós conhecemos o mistério de Deus, então não desanime. E eu quero encorajar você, querido, também a não desanimar. Seja lá qual for o desafio que você está enfrentando, eu quero encorajar você a não desanimar. Olhe para a obra de Deus. Olhe para o que é que Deus está fazendo na história. Olhe para o seu povo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem gente para segurar a corda junto com você. E isso é graça do Senhor. Esse é o mistério de Deus que o povo não conhece. O povo que não é de Deus não conhece. As nações não conhecem. Mas Deus nos deu a conhecer. Algumas perguntas para a gente pensar. Baseado nisso, no mistério de Deus, que é a igreja, povo de Deus, judeus e gentios, baseado nisso, vamos pensar no seguinte, nós consideramos que é normal participar de uma igreja indefinidamente, sem se tornar membro dela? Será? Será que nós buscamos integração com outros irmãos da igreja de segunda a sábado, ou é só no domingo? Será que a gente busca, se esforça por essa integração durante a semana? Será que a gente acha normal se ausentar das reuniões da igreja? Nós podemos tomar decisões da vida sem considerar os efeitos no relacionamento com a família da igreja? Ou sem consultar o discernimento dos pastores e de outros membros? Às vezes a gente toma decisões que têm efeitos no relacionamento com a igreja e a gente nem sequer considera isso. Será que a gente compra ou aluga casa sem considerar a capacidade de servir a igreja? Sabia que até se a igreja é tudo isso mesmo que Paulo está dizendo, então eu preciso considerar quando eu compro ou alugo uma casa e como que eu vou servir a igreja do Senhor através daquilo que o Senhor me deu. Uma coisa para a gente pensar. Será que a gente se dá conta de que somos responsáveis pela saúde espiritual e sustento físico dos membros da igreja? Será que nós temos essa consciência? De novo, se é tudo isso que Paulo está falando a respeito da igreja, então afeta tudo na nossa vida. A igreja não é só um lugar que a gente vem no domingo de manhã. É um mistério de Deus que foi revelado
desde os séculos, que proclama para principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, porque a Tua palavra nos ilumina os olhos, mostra para a gente o mistério que estava oculto desde os séculos, mas o Senhor nos mostrou por meio da Tua palavra, e Te damos graças por isso. Senhor, nos livra, Pai, de desprezar a Tua igreja, nos livra de tratar a Tua igreja de qualquer forma, como mais uma atividade da semana, mas que possamos ver o povo pelo qual o Senhor morreu e ressuscitou. Que é aquele constituído por judeus e gentios, gente debaixo da lei de Moisés e gente fora da lei, todos redimidos, perdoados pelo sangue de Cristo, formando a Tua igreja, o Teu povo, e com isso proclamando a multiforme sabedoria de Deus para os principados e potestades. Obrigado por nos mostrar isso. Obrigado, Pai, por nos abrir os olhos e nos ajuda a servir a Tua igreja, o Teu povo, mesmo em meio às dificuldades, porque vale a pena. Em Cristo nós oramos. Amém.